nós vamos falar sobre heróis memoráveis. E agora a gente vai trazer uns heróis aí que a gente gosta, que serve para você se inspirar e montar os seus heróis nas suas campanhas, tá? Eu já coloquei o Chapolin logo de cara aí, eu não ia colocar ele, mas ele já vale uma menção mais do que honrosa, porque eu acho que não tem melhor herói no mundo do que o Chapolin Colorado. Eu assisti o Besouro Azul. O Besouro Azul faz uma homenagem mais do que gratificante ao Chapolin, porque cara, é aquele herói que, igual a gente tava falando de política, né? Ele é o herói do terceiro mundo, ele é o herói da realidade, ele é o cara que realmente faz porque ele tem coração bom, porque ele não é forte, ele não é rápido, ele não é poderoso, ele não é corajoso, não é corajoso, ele não é nada. E o protagonista é mexicano, né? Ele é de ascendência mexicana, né? O X-Perito é mexicano. Não, o do Besouro Azul. O ator eu não sei, mas o personagem. Não, o personagem do Besouro Azul ele é americano de ascendência mexicana, né? Faz sentido que o personagem que ele conheça o personagem. E o negócio foi que inclusive ele aparece como uma menção de um outro personagem, que é o tio do protagonista, né? E ele... Vou dar um spoilerzinho pequeno. Existe uma máquina que o cara criou lá, um mecanismo que vai funcionar, e que o nome do mecanismo é Chapolin. Aí ele é todo vermelho com os detalhes amarelos, é legal. E o Chapolin, ele tem isso. Pra mim, ele faz uma reunião de características do herói. Primeiro, que ele enfrenta o próprio medo. E convenhamos, o Chapolin é medroso pra caraca. E ele realmente faz sem esperar nada. Então, é com a bênção aí do Chapolin que nós vamos listar agora os heróis que nós escolhemos. E o primeiro herói da lista longa de hoje é o Doutor. O Doutor é meu. Eu sou um Whovian. Eu gosto muito do Dr. Who. Gosto especialmente... Vou te interromper, Marcelo, antes de você embalar no assunto, tá? Fala mais eu vou só dar uma dica. Não, vou dar uma dica. Saiu uma série há um tempo atrás, e saiu a segunda temporada agora, que é The Good Omens. Grande claro. Eu assisti já a segunda temporada. É com esse ator que eu esqueço o nome dele. David Tennant. É muito bom. Assistam. O Tennant é um excelente ator. Pra quem não. E ele já fez muita coisa nerd a essa altura. Ele fez Good Omens, ele fez o Homem Púrpura de Jessica Jones. Fez o Doutor, Doctor Who, e ele fez uma série muito boa também chamada Criminal. Recomendo, inclusive. Pra quem não conhece, Doctor Who foi uma série que começou na BBC nos anos 60. Durou até, a primeira versão dela durou até os anos 80, ou seja, passou uns 20 anos, tipo uns Simpsons dos anos 60. E aí ela entrou em hiato nos anos 80, ela parou e ela voltou nos anos 2000, tá? Agora, salvo engano, na 14ª ou 15ª temporada. Eu não acompanhei as últimas temporadas porque senti que tem uma queda grande de roteiro. Mas a gente vai entrar nos arquétipos, nos tipos de herói mais tarde, mas o Doctor Who, o Doctor, né? Porque o nome da série é Doctor Who e o nome dele é só Doctor. Ele é um herói... porque é meio que um trocadilho. Porque todos os personagens que aparecem da espécie dele eles são o The alguma coisa. Ele é o The Doctor, na verdade. Assim como tem o The Master, que é o arqui-inimigo dele. Ele não tem um nome. O nome dele é só o Doutor. E aí, tipo, toda vez que ele se apresenta, ele fala, eu sou o Doutor. E aí as pessoas perguntam, Doutor o quê? Doctor Who. Entendi. E ele é um herói trágico. Né? Ele é de uma raça imortal chamada Senhor do Tempo, né? Os Time Lords. E tanto o povo dele foi completamente extinto e o planeta dele foi destruído numa guerra chamada de Guerra do Tempo contra um tipo de povo chamado Dalek, que é um povo que vive dentro de uns robozinhos. Vocês podem pensar que nos anos 60 essa série era os efeitos especiais e a tecnologia dos anos 60, então era uma coisa bem patética. E hoje foi não bastante... mudou muito, não. Melhorou um pouquinho. Não parece mais tão feito de papelão. Agora você vê claramente. Que é dos anos 60. Agora você vê que os caras estão fazendo de alumínio, pelo menos. E o povo dele tinha a característica de ser imortal e de saber viajar no tempo e no espaço. Então essa cabine de telefone
inglesa é a TARDIS, que é a nave em que ele voa, que é maior por dentro do que por fora, porque eles têm controle sobre essa tecnologia dimensional. E o doutor, ele viaja pelo tempo, e basicamente ele tem um interesse enorme pela humanidade, e ele luta para proteger a Terra quase como se fosse o planeta dele, né? Então ele passa sempre, todas as histórias, ele está sempre próximo de alguém da Terra, que eu acho que é uma das características fundamentais para torná-lo um bom herói. Por quê? Porque ele é construído de uma maneira a sempre ter esse companion, sempre tem uma companhia, que nos anos 80 e 60, 70 em geral era uma mulher, porque ela tinha que servir a função de donzela indefesa para que ele pudesse proteger e ajudar. E isso mudou um pouquinho nos anos 2000, assim, as 3 primeiras companions eram mulheres, depois ele tem como companion um casal, ele vai levar a mulher e o cara vai junto, e aí eles viajam em grupo, e depois chega numa temporada mais recente que eram 4 companions paralelos, era uma turma viajando com ele pelo mundo, pelo tempo e pelo espaço. Mas isso dá a ele essa possibilidade de fazer sempre um contraponto que reforça as características heróicas dele. Então, assim, são pessoas que precisam ser protegidas, então isso reforça o altruísmo dele de ser um protetor. São pessoas que estão sempre descobrindo tudo pela primeira vez, porque basicamente o que ele fala é: onde é que você quer ir? O que você quer ver? Considerando todo o tempo, o espaço de todo o universo, inclusive coisas que você nunca viu, o que você quer ver? E aí tem as aventuras são a pessoa fala: eu quero ver como é que acaba o universo. Então a gente vai viajar até o dia que acaba o universo pra gente ver o que acontece na última estrela e tal. Não, eu quero ir em Pompeia. Eu quero ver como é que foi quando o vulcão estava lá. Eu quero ir não sei o quê. E aí as aventuras acontecem nesses momentos. Então, essas pessoas estão sempre muito fascinadas em ver pela primeira vez alguma coisa que ele já viu. Então ele tem essa característica do conhecimento, de estar ensinando a elas aquilo. São sempre pessoas dos tempos modernos. Assim. Por algum motivo, ele sempre volta mais ou menos na mesma época que a nossa para pegar um outro companion quando tem que trocar de companion. E então ele mostra como é a tecnologia deles. Enfim, em todos os aspectos, ele é ao mesmo tempo superior e ao mesmo tempo ele tem uma humildade de gostar de ter essas pessoas em volta, porque ele sempre está aprendendo com elas. É isso que ele fala, que ele nunca se cansa de fascinar com a criatividade, a inventividade, a forma como a humanidade lida. Então ele tem essas características todas heróicas, de altruísmo e de capacidade e quase uma onipotência em vários pontos, mas ao mesmo tempo ele tem a humildade de reconhecer que ele não sabe tudo, etc. Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gosto muito, e aí é uma coisa pessoal que eu gosto em heróis, é que ele é não é isso especificamente que eu gosto. Ele é um pacifista. E aí o que eu gosto, já o povo dele sofreu, ele perdeu o planeta após a guerra, etc. E aí o que eu gosto principalmente dele é o fato de que ele resolve tudo de forma pacífica. Então ele não usa armas, ele não tem uma arma, ele não vai pra guerra. Inclusive quando ele vai, tem um episódio que chama o Doutor Vai à Guerra, que é justamente uma situação em que ele foi levado ao limite. E aí ele prova por que ele não vai à guerra. Porque quando ele vai à guerra, o palco quebra. Assim. Ele destrói geral e tal. Então ele não vai. Então ele tem uma nave que viaja no tempo e no espaço que é quase invulnerável. E a ferramenta dele é uma chave sônica, uma chave de fenda sônica. Que é praticamente uma varinha mágica. Assim. Tudo que envolve coisas eletrônicas, ele consegue abrir e tal, não sei o quê. Mas é só isso. Então todas as situações que ele resolve, ele enfrenta ameaças físicas, ele enfrenta assassinos do espaço, ele enfrenta o exército de não sei o que e tal, ele sempre resolve as coisas na conversa, no gogó, na fuga e na ferramentinha lá, no destrancar as coisinhas com a chave sônica. Então eu acho que ele tem esse código de honra do pacifismo que ele mantém até o final, assim, tipo, às vezes ele perde uma companion uma vez por causa disso. Porque ele não se dobra nesse sentido. Então eu acho que para pensar nele pro RPG, como uma inspiração, eu gosto de pensar numa ideia, por isso que eu falei no começo, herói bom e herói morto. É que eu gosto da ideia do herói, já você como mestre, não como jogador, do herói que é um mentor, ou que ele é um exemplo do passado. Uma lenda, uma pessoa que já não está mais ali na função, que é extremamente poderosa, ou foi extremamente poderosa, que está disponível, que está disposta a ensinar, às vezes até permanece nativa em alguma instância, mas enfim, que está numa função ali de passar esses valores, que é o que a gente falou do herói, ele está na função de passar esses valores adiante, de servir de exemplo, de servir de instrução para que as pessoas exerçam seu heroísmo, entendeu? Não dependam exclusivamente dele. Até então, na verdade, eu jurava que os Daleks eram robôs. Eram aqueles robozinhos que apareciam, porque eu nunca assisti Dr. Who, nenhum deles. Só iam passando várias questões. E eu achava que eram realmente robôs. E quando você falou agora que, na verdade, eles vivem dentro daquela casca lá,
Eu fui procurar e eles são tipo umas lulas gigantes, né? Eles são orgânicos, eles vivem lá dentro. Um outro arqui-inimigo do Doctor, que aí sim são robôs, mas eles também têm uma função, uma origem orgânica, são os Cybermen. Que são pessoas que aí, nesse caso, é tipo, você bota o cérebro, só o cérebro da pessoa dentro da armadura zona lá. E aí eles têm uma hive mind. Assim. O Dalek aqui, ele me lembrou o Craig, do Tartarugas Ninjas, né? Que a gente tá citando bastante no chat. Quiçá, pode ser que o Craig tenha sido inspirado neles, né? Porque ele também é um cérebro ali, uma geleca que fica na barriga de um robô. Né? É um robô? É tipo um cara, não é? Não é bem um robô, né? É um robô? Eu achava que era meio que um construtozinho. Tanto que ele controla com as coisinhas lá, os botõezinhos. Os joystick. Vamos prosseguir, porque hoje tem um amendoim dourado chegou, ó. Já mandando a gente beber água. Vamos pro segundo. John McClane. Cara, eu escolhi esse aqui, porque eu acho que a definição de herói está nesse cara aqui. Esse cara, ele vai resolver um problema que não é dele. Ele vai resolver um problema além de suas capacidades. E ele está disposto a fazer tudo que é possível para que esse problema seja resolvido. E o melhor de tudo é que não só na conduta do personagem, como na montagem da história, é muito satisfatório de ver a progressão dele do início do problema até a resolução do problema. Então, quem tá olhando aí, ele está se arrastando por um duto de ventilação de um prédio. Como é que é o nome do prédio? Como é que é? Nakatomi Plaza. Nakatomi Plaza, isso mesmo. Ele tá se arrastando lá. E essa camisa que ele está é uma camisa regata branca. Mas que no final ela tá suja de terra, poeira e sangue. Então, assim, é muito bom de ver o realismo que se trata. Ele não se cura durante o processo, ele não se recupera, ele perde o sapato, ele machuca o pé, ele corta o braço, ele machuca as costas, ele bate o supercílio, ele machuca a testa, ele bate o joelho. Então, assim, ele vai indo aos trancos e barrancos. E ele não tem superpoderes. Então eu acho que e é Natal, né? É um filme de Natal, o Duro de Matar. Então ele é uma ótima inspiração para esses heróis que a gente tem e não tem superpoderes, para sistemas que são pessoas comuns ou que são pessoas com baixo poder ali resolvendo problemas. Gente que sai da sua zona de conforto para fazer algo. Ele é um policial que está se separando da mulher. E por causa do Natal, ele resolve ir no prédio para visitar a esposa, que na verdade tá separada dele. Só que quando ele tá indo para lá, um grupo de, entre aspas, terroristas toma conta do prédio. E ele consegue ficar lá quando o prédio é lacrado. E aí, meu amigo, ele vai enfrentando um por um até fazer a escalada normal, né? Até chegar ao final. E ele tem de tudo: qualidades e defeitos, forças e fraquezas, e pontos fortes e pontos fracos. Então, pra mim, ele é um dos heróis mais humanos que existem na filmografia de ação americana. Então, acredito que ele é o meu Homem-Aranha do cinema, sem ser o Homem-Aranha, vamos falar assim, porque ele não quer separar da esposa, tem seus medos e só se lasca, ou personagem que se ferra, mas ainda assim faz o que é certo. Curiosamente, acho que Duro de Matar foi um dos poucos action heroes da década de 90 e 80 que eu nunca assisti. Você tá brincando? Caraca, cara, Duro de Matar, o primeiro é um dos melhores filmes que eu já vi. O meu favorito é o terceiro. Eu gosto do terceiro, mas como complemento. Porque eu assisti na ordem, quando foi lançando, eu fui assistindo. Então. O segundo é o do aeroporto, não é? Acho que não. Eu acho que é o primeiro é o Nakatomi, o segundo é do aeroporto, o terceiro é em Nova York com o Samuel Jackson. Esse pra mim eu acho que é o melhor, é o que eu gosto mais, que é com o Jeremy Irons. O segundo não é o do banco, não? Não, acho que o segundo não. Que é o do assalto ao banco, que eles usam não de tem lixo? Não, esse é do terceiro, esse é de Nova York. Então. O segundo é o do aeroporto, eu acho. E assim, eu gosto do personagem, eu acho que ele entra um pouco, olha lá, o Otávio já te deu banjas, você não assistiu.
Pior que eu assisti Stallone Cobra, já assisti Nossa, Rocky Lutador, já assisti É aquele outro que ele é Falcão, o ou seja, campeão quase dos todos. campeões. Quase Mas- todos do Sylvester Stallone e nunca assistiu. Mas aí você só tá falando que você não fez mais do que obrigação. Isso não é mérito nenhum, assim, especial. Não assisti O... Die Hard. Olha lá, o Otávio tá descobrindo que tem mais de um do Die Hard. Tem 4. Na verdade, 4 ou 5, né? O quarto... é razoável. O quarto, foda-se. O quarto é o O Sheila quarto foi Booth, lançado eu muitos acho. anos depois, Não, né? é O outro 4.0, né? É, o 4.0. Foi lançado já dos anos 2000. 2000 e muito, na verdade. 2006, 2000 e tem pouco tempo. É. Mas assim, eu gosto do personagem e ele entra muito num. Ele é um pouco anti-herói, porque ele é aquele herói. Na verdade, ele é uma categoria que eu acho que a gente não vai explorar, mas, que é o herói noir, que é o herói falho, aquela coisa do detetive particular que tem muitos problemas, que a cabeça não é legal, todo mundo já trata ele meio como um doidinho renegado perdido. O policial renegado, ele tem o perfil do policial renegado. Que é o que acontece, porque ele tá indo lá, é a ex-mulher dele, na verdade, não é mulher, e ele tá indo lá para tentar retomar, e o povo da polícia trata ele como um cara muito... já não tá bacana. Tanto é que no 3 é meio isso, assim, no 3 ele tá até afastado, eu acho, e os caras chamam ele lá. Ele faz muita besteira. Eu acho que ele tem essa característica do herói moderno, né? Em que você começa a explorar as falhas dele para que ele desenvolva uma relevância, assim. Então assim, desculpa, Jesus. Queria falar que apesar de não ter visto, eu conheço a principal citação do filme, que é EPIA Motherfucker. Sim. Mas acho que esse aí é do terceiro, né? Não, Sei. É do primeiro. É do primeiro. Obrigado. Voltamos. O que eu falei não é nada importante, então não Caralho, tem toda vez problema. isso. Toda vez. Tomara que os podemos- nossos estejam ligados ainda, né? Não, Tá de ligado? vocês tá aqui, tá coisando. Tá coisando normal. Porque eu liguei o meu, só que é aquele negócio, né? Tem que ligar, desligar e ligar às vezes, porque o OBS tem dessas. Aliás, se você souber algum programa que possa substituir o OBS sem fazer com que sua máquina sofra, pode dizer, porque sabe como é que é, né? Eu acho que A Red tá mutada. Monopólio. Não, o Stream Elements pode fazer. Mas o Stream Elements usa o OBS. Ele é só uma Aí, versão. Aí tá difícil de defender. Então bora lá, vamos continuar. O próximo herói ou heroína, né? Eu não sei qual que é o neutro do herói, então vai ter que ser assim. É o seguinte: Leia Organa. Leia Organa. E que no início da série, a gente tende a acreditar que seria só uma donzela indefesa, né? Uma princesa buscando um herói para salvá-la. E ela, logo de cara, se revela, na verdade, uma grande heroína, uma grande guerreira. Salvando o herói, né? Salvando o herói. Ela que pega o... Opa! Ele até capotou, ele até caiu, tio. Ela Estou que mais pega a confortável. Blaster e fala, vou ensinar pra vocês como que a gente sai de um cruzador imperial na bala. E não só isso, né? O Luke, ele é um grande Jedi, ele é um grande herói, mas somente. A Leia, além de ser uma grande Jedi, além de ser uma grande heroína, é uma grande general, é uma grande diplomata, é uma grande mãe, senadora. Então, ela tem N características que colocam ela num patamar muito acima dos principais heróis da saga de Star Wars. E nem por isso, muitas vezes, ela se vangloria do seu status de heroína, né? Porque ela utiliza muito esse poder de badass mom, assim, né? Principalmente na última trilogia, né? Como ela já tá mais nesse papel de general e de mãe, até mesmo dos personagens que não são filhos dela, como o próprio Paul, ou dos personagens da rebelião, que ela cuida como se fossem filhos ou como se fossem independentes dela, ela mostra muitas vezes que ela é muito forte, muito independente, e que ela tem capacidades tão grandes quanto, ou mesmo maiores que os principais heróis da saga. Tanto que eu estava até lendo algumas partes de conteúdo expandido, né? De novelização e etc., que fala que, por exemplo, quando ela matou o Jabba,
ela ela usou um pouco do lado negro da força para ter força o suficiente para poder cometer aquele assassinato, né? Ou seja, ela também já brincou ali um pouquinho na piscina do lado negro da força, do lado escuro da força, para poder, assim como o irmão dela, né? E ela, além de tudo, é filha do Darth Vader. E ela trata o Darth Vader logo no início já com desdém, né? E no Nova Esperança, ela já tá como prisioneira e ela já pega o Darth Vader e fala assim, quem é você, cara? Você, pra mim, você não é ninguém, sabe? Ele chega pra ela, aponta o dedo e fala assim, onde tá meu headphone? Ela, que headphone? E ela tá lá com os... Tudo tratando. Nossa, a referência de idoso do proto-meme da internet, realmente, Bruno. Sim, não sei se na época você tinha que baixar o meme, você tinha que esperar 6 horas pra baixar o meme. No casar. Pra poder... Pra descobrir que ainda tava com o áudio errado, hein? Pra descobrir que era um vídeo pornô, você tinha que baixar de novo. Então, eu quis trazer, inclusive, uma heroína, né? Justamente porque é uma representação muito boa da classe dos heróis, das heroínas, e que fez muito pela representação feminina no cinema também. Na época, inclusive, né, que é de 78, eu acho. O primeiro. Rapaz, eu acho que a minha internet espirrou. O cara travou na hora do espirro. Travou pra esconder, né? Cara, eu gosto muito do personagem da Leia. Minha excelentíssima é ainda mais fã da Leia, da General Leia Organa, diga-se de passagem, posto que nem todo mundo da rebelião conseguiu, né? E eu acho que isso consolida muito isso que o Jesus falou, assim. Ela é um personagem que vai crescendo, né? Porque ela começa com essa função de donzela e aos poucos ela vai crescendo em relevância em todos os problemas que a gente possa apontar dos filmes da terceira fase, que são esses filmes mais recentes. Eu acho que o estabelecimento dela como um personagem à altura do que ela é, porque ela é uma pessoa com a força, né? Ela tem a força, em última instância. Ela pode não ter tido o mesmo nível de treinamento de um Jedi, mas ela tem a força, ela é capaz de usar. Porque ela, inclusive, tem o sábio de luz, que é o que a Rey usa depois. Mas ela não mostra um treinamento avançado, nem nada do tipo. Ela não fez o Instituto Universal igual o Luke. Exatamente. Mas ela usou a força pra sobreviver no espaço. Não tem a força é a força do roteiro, né? Mas até aí, toda força é a força do roteiro, cara. Então, assim, eu acho que tem essa consolidação dela como um personagem à altura, assim, de você... Pô, como é que você é filha do Darth Vader, irmã do Luke Skywalker, e você não tem nenhum tipo de poder especial ou de capacidade especial? Não, ela tem, tá aí, tá mostrando. E ela é, talvez, tão boa, em determinado momento, tão boa estrategista quanto o pai. Esse é um ponto. Ela é muito melhor estrategista, inclusive, do que o irmão dela, que era um bom piloto, mas um péssimo líder, péssimo comandante. Então, eu gosto muito, acho um personagem muito legal. E é certamente um dos maiores heroínas do cinema. Inclusive porque o cinema não tem tanta heroína assim pra disputar o posto. O negócio da Leia que eu acho bacana é, primeiro, ela não foi colocada como a personagem que ia fazer isso. Ela toma aos poucos a liderança. Então, querendo ou não, o Luke e o Han Solo ficam batendo cabeça e é ela que organiza todo o rolê. Então, quando ela precisa ser resgatada, na verdade, é porque ela não conseguia só abrir a porta. Porque depois que abre a porta, é ela que arruma a passagem pro esgoto, é ela que arruma a saída, é ela que... Então, é ela que vai arrumar. Ela só não sabia abrir a porta. Só isso. Então, assim, primeiro ponto é esse. Segundo, não foi nem cogitado ela ter uma habilidade especial para falar que ela é fodona por causa da habilidade especial. Isso foi citado sem nomear no segundo filme da trilogia clássica e só foi reafirmado agora nos recentes, ou seja, ela é fodona porque ela é fodona. Ela é fodona porque ela é corajosa, ela é fodona porque ela sabe negociar, ela é fodona porque ela tem a função política dela, depois função militar, porque ela tem liderança. Ela é o tipo do herói líder. Então eu acho isso legal. Ela só foi ter acesso à força e esse tipo de poder nesses filmes de agora. Então eu acho que isso daí é um dos principais motivos de eu achar ela legal. E, querendo ou não, eu sou muito mais fã dos heróis com uma quantidade de poder mais baixa.
Eu gosto muito do Batman, porque não é porque o Batman consegue vencer o Superman, é porque o Superman tem uma força quase divina. Os outros têm um equipamento que veio do espaço, eles são alienígenas, eles são místicos, eles são míticos, eles são... E o Batman não, o Batman tem dinheiro só, ele vai comprando as coisas, o resto é a cara dele, que ele tá botando lá. E é o caso da Leia. Ela se firmou como heroína antes de saber usar o que ela tem realmente de poder. Senão, ela seria jogada. Se fosse dependesse dos personagens da época dela, ia ser só a mocinha indefesa realmente. E isso é muito bom, ela não ter sido. E até no momento de objetificação dela, que é quando ela é escrava do Jabba, ela dá a volta por cima matando aquele que objetificou, né? E eu vou falar, esse é um assunto delicado, e eu vou falar uma coisa aqui bem, bem polêmica, não me entendam mal, mas objetivar a atriz, né, objetificar a atriz, foi uma safadeza, eu concordo, foi uma safadeza. Ela ainda faz explicação ao contexto, que desde o primeiro aparecimento do Jabba, ele já mostra isso, né, porque ele domina. E ele tinha outros escravos Twilight. Tinha, então não foi uma coisa forçada e tudo mais. Eu sei que é errado e tal. Mas eu ia falar exatamente disso, Jesus. Eles fazem questão de mostrar que quem venceu o Jabba foi ela. E ela sozinha. E sem arma, sem nada. Foi ela que fez. Ou seja, ela não precisou ser resgatada, ela não precisou que tivesse um cara ali para fazer com que ela fosse liberta. Ela que tomou todas as decisões, fez todas as ações para escapar daquilo ali. Braba. Braba. Braba sem quantia. Podemos seguir? Podemos seguir? Bora. Então vamos lá. O próximo é Luffy. Por quê? Porque quem escolheu isso aí quer clique. Você que está nos dá o joinha. Fala que gostou. Não, passa no seguir, aperta o sininho, faz a ULA. E tá vendo aqui, ó, manda um pix pra nós. Porque a gente eu não quero. O que eu não quero é ficar com a imagem de que eu não gosto do personagem por causa da edição maliciosa do vermelho. Que fez parecer que eu estava fazendo pouco caso da origem do personagem, porque ele na verdade não é... Ficou parecendo que eu critico o Oda. Coitado, Deus me livre de criticar o Oda. O vídeo do Pirata que Estica tá aqui, ó. Deus me livre de criticar o Oda. Nossa senhora, eu apanho na rua. E com razão nesse caso. Pra quem não sabe, pra quem tá vivendo aí embaixo de uma pedra nos últimos anos, o Luffy é o protagonista de One Piece, né? Um mangá que passou do número 1000, o anime já passou da 20ª temporada já. E na história, essa imagem dele aí já é uma imagem muito mais recente dele, porque ele começa como um adolescente aspirante a pirata que sonha encontrar um tesouro lendário e se tornar o rei dos piratas. É isso. Ele começa dentro o primeiro episódio do live action, assim como do anime e do mangá, começa com ele dentro de um barco afundando. No final ele fica dentro de um barril e é resgatado. E ele tem um poder sobrenatural no universo de One Piece. Existem as frutas do demônio, que são frutas que dão habilidades especiais para as pessoas, e ele comeu uma dessas, eles explicam ao longo do tempo, e por isso ele é um pirata que estica. Ele é um homem de borracha, e ele usa esse poder para derrotar as pessoas, enfim. E ao longo do tempo ele vai juntando uma tripulação com outros candidatos a herói e tal. Por que eu quis citar o Luffy aqui, além do clickbait? Porque eu acho que o Luffy é um bom exemplo do herói caótico bom. A gente às vezes fala dos alinhamentos e tudo mais, e o Luffy é um bom exemplo do herói caótico bom. O Luffy é exatamente o que o seu personagem ladino deveria ser. Tá? Se você faz um ladino caótico bom. É isso que você deveria ser. Por quê? Porque ele abrange exatamente o que o livro 3.5 do D&D falava sobre o que é um herói caótico bom. Eu lembro que o livro dava os nomes de estereótipos aos alinhamentos, e o estereótipo do caótico bom é o que ele chama de rebelde. Que é a pessoa que age de acordo com a sua própria consciência, ignora as expectativas, segue suas próprias regras, mas sempre dentro de uma lógica caridosa e benevolente. Ou seja, é uma pessoa que, por exemplo, odeia opressão, odeia intimidação, tem uma bússola moral própria que não segue necessariamente as regras e as leis, porque não reconhece nelas algo benéfico,
Então é uma mistura de bom coração com espírito livre. Caótico neutro é espírito livre, e aqui você tem um bom coração por trás desse espírito livre. Então, o Ruffy ele é um personagem por quê? Porque ele é um pirata, ou seja, ele é, em última instância, um fora da lei. Mas o que o universo de One Piece faz é demonstrar que existem piratas bons e maus, e que existem até marinheiros, né, que são os grandes antagonistas, a marinha, o governo mundial, etc., que são os antagonistas, que até existem marinheiros bons, que têm um objetivo benéfico, de justiça, que combatem os piratas maus. Mas que também é, em última instância, uma estrutura extremamente tirânica, opressora, ditatorial, e que ao longo da série, ao longo do anime, vai se mostrando, vai mostrando que talvez o comando da parada é que esteja mais corrompido nesse sentido de manter a qualquer custa o que eles chamam de justiça, que é, na verdade, uma estrutura de opressão em larguíssima escala. Então, se você quer pensar em heróis, eu quero jogar com um herói, o cenário ideal para você jogar com um herói nesse estilo, do Luffy, da rebeldia, etc., é o cenário em que os antagonistas são uma estrutura tirânica que estabeleça as leis e regras de uma maneira negativa, ou seja, que sejam coisas que violem as liberdades, que sejam nocivas, que causem algum tipo de dano para a população, para que você seja um rebelde protetor, etc. Né? Um leal e mal bacana ali. Exatamente. O herói caótico bom é perfeito para você enfrentar o vilão leal e mal. E aqui tem um ponto interessante do Luffy, que é, se você pegar o personagem no começo, e aí, claro, os caras tiveram 20 temporadas para fazer isso, né, ou 1000 episódios de anime, de mangá. Se você pega o Luffy do começo e você pega o Luffy do final, o que ele faz? Ele constrói o personagem porque ele começa como o adolescente que estica e que tem um sonho específico que é, e a única coisa que ele fala, praticamente todos os assuntos dele são sobre isso, é que ele vai ser o rei dos piratas, que ele vai pegar o One Piece, que é o tesouro lendário. É só isso que ele fala no começo. E aí, quando ele vai construindo a tripulação dele, partes consideráveis, arcos consideráveis da história são derivados disso, de conhecer o personagem aqui, conhecer o personagem ali, salvar um aqui, salvar outro ali. Ele vai construindo o resto do arcabouço de valores e princípios dele, que constroem ele como um herói valoroso. Então ele tem um código de honra, que é nenhum companheiro fica para trás. Ou seja, depois que ele agrega alguém à tripulação, essa pessoa não fica para trás. Se essa pessoa for presa, sofrer, apanhar, a gente vai atrás. A gente para o que a gente está fazendo, nada importa, não interessa contra quem a gente vai atrás. Então esse é um valor que ele estabelece ao longo da história, que é um valor de altruísmo, um valor de companheirismo, um valor de colocar o interesse do outro, a empatia, etc., acima disso. Então ele vai construir, então ele começa um personagem unidimensional e aos poucos você vai agregando novos valores heróicos a ele, mas sempre no sentido de reforçar essa benevolência, essa caridade, essa característica dele positiva. Então você pode fazer isso com o seu personagem, nada te impede. Você quer fazer o seu personagem do RPG, faça o seu personagem heróico, ele pode começar um pouco unidimensional. Eu sou um paladino do deus fulaninho. Eu sigo o código de honra do deus fulaninho. E lá no livro fala que o deus fulaninho é um deus que protege as pessoas. Então o seu personagem tem esse princípio. Mas ao longo da história, você pode ir construindo outras características. Como é que ele protege? Como é que ele avalia? E se você tiver que proteger duas pessoas, se você não souber exatamente quem proteger, como é que você decide? E tudo isso você vai reforçando e você vai dando profundidade para o seu personagem para que ele se torne um herói mais bem construído, mais bem estabelecido e que possa, em última instância, servir como essa figura, esse exemplo, né, de divulgação desses valores que ele tem, que é, em última instância, a função dele também no mundo. É muito melhor, às vezes, mais divertido jogar um personagem desse jeito do que sair com ele pronto de fábrica. Lá, eu trouxe aqui 16 páginas de história para mostrar como é que eu enfrentei um dragão preto ancestral e tal, não sei o quê. E pronto, meu personagem já está totalmente construído. Nada que ele passar durante o período de aventura vai enriquecê-lo, torná-lo mais profundo e diferente do que ele já está agora. Eu gosto da definição que você deu do caótico e bom. Que muitos personagens japoneses, né? E vamos falar disso mais tarde também. Você não sabia, nós vamos falar disso. Spoiler! Partem desse princípio. Ele é uma construção muito pura. E eu falo muito pura, não é porque o personagem é puro, eu falo muito pura porque ele é muito simples. É um personagem com uma tendência muito bem definida, que tem um objetivo muito bem definido. Olha lá, falam de One Piece, mas não de Naruto. Eu ia falar do Naruto agora, Otávio. Porque só Naruto, por causa disso não vou falar mais. Né? O Naruto ele é igualzinho o Luffy. A diferença é que o Luffy só fala em
se tornar o maior pirata e tudo mais. E o Naruto, ele fala que quer ser Hokage e Sasuke. Datebayo? O Datebayo. Então, assim, essa é a diferença dos dois Datebayo. Mas o Luffy eu gostei. Eu não conheço o mangá, não li, me neguei, não vi o anime, me neguei. Eu acho que eu não tenho mais 35 anos de vida pra ter que assistir tudo. Então, quando Vê o live action. Live action você já vai se divertir um pouquinho já. Então, quando veio o live action, veio uma boa surpresa, porque foi muito bom, que me dá esperanças, inclusive, pro live action do Avatar. Tomara que eles acertem também. Mas, cara, isso aí eu vou fazer o corte aqui, ó. Que horas são? 1h23, aqui, ó. 1h23. Desculpa, é porque no caso do Avatar eu tenho. No caso do Avatar, a gente tem o filme, né? Pra mostrar que sempre que você cria expectativa. Sempre que você cria expectativa, vem alguém e fala e quebra suas expectativas pra você largar do seu otário. Mas é uma boa surpresa, na verdade, que o de One Piece tenha dado certo, né? Porque, na verdade, muita gente ainda votou que, tipo, caralho, vai ser tão merda quanto todas as adaptações que já existiram de animes no geral, né? E eu particularmente sou uma pessoa difícil de quebrar nesse sentido, porque a maioria, eu não sou muito fã de anime, porque a maioria dos animes que já me sugeriram e eu fui assistir, ela tem um defeito muito grande que eu abomino, que é o fazer a pessoa que assiste imbecil. Então você vai assistir e eles param de contar a história pra ficar falando um bilhão de coisas, pra ficar fazendo um monte de coisas, ou então eles ficam torcendo a história e desmentindo tudo aquilo que eles já falaram. E isso aí eu acho terrível. Mas o live action me surpreendeu primeiro, porque logo no primeiro episódio você já tem contato com esse traço de personalidade do Luffy. E isso aí ele já deixa de cara que, ó, se agarra nisso aqui, que é esse aqui que vai segurar a história inteira. Então, tudo que eles colocam sobre o cenário, tão absurdo que ele é, né? Com as coisas coloridas, com as coisas performáticas, monstruosas, etc. Tudo isso daí quebra aquele limite de, como é que fala? De aceitação, né? Que você tem a tolerância, a sucessão das descrenças, seu limite de tolerância, com as coisas absurdas que você vai ver dele se esticando, que são realmente te chocar. Você fica assim, você não aceita. Mas como tudo faz parte do conceito da parada, você acaba aceitando. Então foi muito bom, cara. Eu indico, gostei. E quero ver agora mais 35 anos de temporadas do live action. O pessoal falou que... Acho que foi o Marcelo que falou que eles sintetizaram 100 e tantos episódios nos 10 episódios de série. Porque eles juntam, às vezes, um arco inteiro de apresentação do personagem. E aí o arco inteiro de apresentação do personagem tem muita história, muito personagem paralelo. E é legal que, quando você tá lendo, se você tá lendo o mangá ou tá vendo o anime, você não tem pressa, né? Assim, beleza, segue. Mas aí na série não dá. Aí você fala assim, tá, beleza, isso aqui não... ele mostra só o que precisa realmente, né? Dá uma encurtada boa. E no anime e no mangá isso é bom pra construção de cenário, né? Exatamente, porque você tá apresentando do nada e tal. E eu acho que a maioria do público do live action é gente que já viu, né? O anime e o mangá tá querendo ver numa outra plataforma. Então, tipo, inclusive tem vários casos. Uma amiga minha falou assim, nossa, pelo amor de Deus, ainda bem que eles fizeram isso com o personagem, porque o arco de apresentação do Zop, no caso, o arco de apresentação dele é um saco. Ele é um saco no arco de apresentação, é tipo uns 40 episódios. Ainda bem que eles cortaram tudo, fizeram em um episódio e meio, foi ótimo. E agora eu consigo até gostar do personagem que eu odiava. Então, assim, claramente... Porque no início ele é feito pra ser odiado, né? Pra ser um assim, claramente eles ajustam pra... Eu acho que eles levam em conta as reações do público ao negócio do tipo, não, gente, mata isso aí, não precisa não. Com certeza. Vamos prosseguir, porque esse próximo herói que foi selecionado, me disseram que se apertar ele abre. O Link. O Link ou o Zelda? Fica Link é o loirinho do jogo do Zelda? Do Zelda. Link é um herói eterno, um herói da série Legend of Zelda, que tem aí diversas versões. E o Link, ele é considerado um herói eterno porque ele é o herói da profecia, ele é o herói que a gente precisa. Então ele tem justamente essa característica de aparecer quando ele é necessário. Então, normalmente, ele está associado a uma profecia, ele está associado a algum elemento cósmico que vai fazer com que o herói da luz, o herói da temporada vai surgir
E ele muitas vezes é a reencarnação de alguém que já foi um Link do passado e assim por diante, ad infinitum. Então ele tem essa característica de ser o herói que é necessário naquele momento para combater um mal que também se repete. A maioria dos jogos de Zelda, ele tem essa característica do Ganon, do Ganondorf, que surge como um mal reincidente, né? Ele nunca é destruído, ele sempre é selado, mas ele sempre vai voltar. E da mesma forma, o Link como uma contrapartida daquele herói do mal, daquele vilão, que ele sempre vai aparecer quando ele é necessário para combater o vilão que vai se libertar da prisão, ou vai se libertar de algo que o prende. E ele vem como um leal escudeiro da Princesa Zelda. Ele surge também, existe uma série de fatores que repetem nas aparições dele. Geralmente ele é uma criança ou um jovem adulto, Iruliano, né, que é essa raça deles na construção de cenário, que tem essa carinha meio de elfo aí. E ele aparece como um escudeiro da Princesa Zelda. E assim ele segue em companhia da sua Master Sword e dos valores que são pregados pela deusa Hylia ali, os valores da Triforce, para que ele consiga, então, muitas vezes crescer em poder, na medida em que a partir do momento que ele surge como um herói profetizado, e ele precisa crescer em poder para alcançar o nível necessário para salvar o mundo. Então ele passa por todas as provações. Ele tem um dos ciclos, das jornadas do herói mais completinhas ali, do que a gente está acostumado a ver. Então ele passa por grande parte das provações para até então chegar ao ápice de sua força e conseguir prender novamente o Ganondorf, prender novamente o Ganon, para que ele... o Link nunca morre nas histórias, né? Ele sempre, sabe, em algum momento ele morreu de velho. Ele nunca morre como um assassinado, ou ele nunca some, ou ele nunca desaparece. Ele sempre prendeu e aí seguiu a vida dele, sabe-se lá se ele casou com a Zelda, o que aconteceu com ele. Mas ele segue como alguém que no futuro vai aparecer novamente. E todas as histórias do Link, o próprio Shigeru Miyamoto, que é o criador da série Zelda, disse que eles estão interligados no mesmo universo. E aí, mas que quando eles estão fazendo um jogo, eles não se preocupam necessariamente nessa coesão da ligação, porque o mais importante para eles é criar novos desafios para o jogador, e não necessariamente explicar por que o Zelda do jogo 1 tem um cabelo assim e do jogo 2 tem um cabelo diferente. Não vem ao tipo caso. 007. Então todas as histórias, por mais que estejam meio que no mesmo universo, e que muitas vezes o que é feito em uma história reflete em outra, não é fielmente acompanhado, e não é o caso de ser fielmente acompanhado para que essa história se desenvolva. Então, eu sou zeldista, eu tenho consoles da Nintendo única e exclusivamente para jogar jogos de Zelda, e eu gosto bastante das mecânicas de desenvolvimento do Link e do cenário inteiro de Lenda de Zelda que ele nos propõe. Eu não sou referência porque eu não peguei a febre do Zelda lá atrás. E aí eu acho que eu nunca joguei um jogo do Zelda inteiro. Eu acho que eu joguei o primeiro Zelda do Super Nintendo, sei lá, até metade do jogo. E depois eu gostava de jogar com Link no Super Smash Bros. E é isso. Então, assim, tudo que eu sei de Zelda, Link e associados e Ganondorf, eu sei de conhecimentos laterais. Assim, ele toca a ocarina. De informação que eu tenho, porque eu já vi memes. Então, bom saber que ele tem esse lore, bom saber que ele tem essa característica. Nesse sentido, ele me lembrou o Doutor, porque o Doutor também tem a coisa de ter várias versões, porque ele vai regenerando e vai justificando por que tem outros atores ao longo do tempo. E eu gostei da ideia. Vou dar uma pesquisada agora para saber. Não o suficiente para jogar os jogos mais recentes, porque todos os vídeos que eu vi dos jogos mais recentes viram um negócio mega elaborado. Tô vendo a galera pegando o Link aí, montando um tanque de guerra pra tirar não sei do que. Eu falei, cara, não, isso aqui talvez esteja um pouco mais elaborado do que roubar morrer com uma galinha, quebrar uns vasos pra roubar o remédio dos outros e... Rúpias e fugir por aí com uma espada, porque não é seguro você ir sozinho pelos lugares. Acho que talvez eu tenha que voltar nos emuladores de Super... Desculpa, a gente pode falar disso aqui. Eu tenho que comprar um Super Nintendo, comprar o cartucho do Zelda...
Pra poder jogar, pra poder jogar e conhecer melhor os jogos originais antes de me interessar pelos mais recentes. O que eu vejo de grande coisa no Link, nas histórias e nos jogos, de características mais importantes, voltando, logicamente, no que foi falado, é a clareza da jornada do herói, né? A evolução do personagem, todos os processos que ele passa até chegar às provações, não só os desafios que ele tem que enfrentar, mas também o contexto da história, né? Tem sempre uma história bem forte acompanhando ali a evolução do jogo, né? Do gameplay. Outra coisa muito interessante é o que é um herói imperfeito, né? Ele não é um herói bondoso de coração, porque ele sai entrando na loja dos outros e quebrando tudo para roubar. Então, assim, ele tem lá também o seu lado de bad boy, de bandidinho, que fica pegando as coisas dos outros pra, sei lá, comprar dorgas. Podemos seguir a cara do Marcelo aqui, é bom. Vamos lá, vamos seguir. Eu me distraí um segundinho e o Link tava roubando pra comprar drogas. Caralho, vermelho. Todo jogo que eu vejo, você entra na loja dos outros e sai quebrando as coisas dos outros pra pegar coisa, bicho. Mas eles só não param pra explicar por que ele pode fazer isso. Às vezes é a forma da cidade apoiar ele, entendeu? Tipo, entra aí e pega qualquer coisa. Sei. Você faz isso no Pokémon e ninguém reclama. Cara, se tem uma certeza na minha vida, tem poucas certezas na minha vida, mas se tem uma certeza é que eu não faço isso no Pokémon, porque eu não jogo Pokémon. Mas aí é um erro seu. Aí eu não jogo Pokémon. Você tá tentando justificar um erro com outro. Eu tolero Pokémon. Isso, hater. Ok, isso, boomer. Hater. Ok, boomer. Vai lá nos comentários e desce a lenha na gente. Olha lá, a regra é simples. O amendoim torado. A regra é simples. Se não trancar a casa, quer dizer que pode fazer. Amendoim torado, eu recomendo não usar essa regra no mundo real. Toma cuidado aí, amendoim. Às vezes a polícia é menos tolerante do que o Ganondorf. O último herói memorável que foi selecionado, não foi só Jesus que fez esse tipo de escolha. Sarah Connor. Eu estava aqui na dúvida, eu comigo mesmo. Quais são os heróis que eu mais gosto? John McClane não podia faltar, mas John McClane só chegou primeiro porque começa com J. Por quê? Eu tinha outras duas pessoas que eu poderia colocar aqui nessa lista e que deveria ser exemplo. Uma delas, Sarah Connor, que começa com S, por isso que está no final da lista, e a outra, a Tenente Ripley. Só que as duas têm braba demais. Só que as duas, elas têm uma semelhança muito grande no contexto de evolução. Primeiro, que são heróis possíveis. Elas duas são heroínas possíveis. São pessoas que têm certo treinamento. Igual você tá vendo aí da Sarah Connor, tá? Elas têm certo treinamento e estão lutando por um bem gigantescamente maior e sem o reconhecimento, sem o apoio devido do restante da população. As duas estão lutando contra a aniquilação geral. A Ripley, ela é piloto da Nostromo, ela tem um treinamento de piloto e, querendo ou não, ela já se preparou para situações de perigo de vida e já se preparou para questões de encontrar e enfrentar o desconhecido. Tanto que ela era a segunda do comando na Nostromo, ela estava abaixo do Capitão Dallas. E quando ela volta pra lá, tanto que o soldado explica pra ela, você faz aqui com a arma assim, por quê? Porque ela já tem treinamento com arma. Ela só não sabia como funcionava aquela arma. Agora, a Sarah Connor não, parceiro. No primeiro filme da Exterminador do Futuro, e eu sinto muito se você não assistiu, porque você vai tomar um spoiler aqui, porque o filme é de 80. A Sarah Connor, meu amigo, era uma garçonete. Ela mal sabia fazer a entrega dos pedidos. Ela mal sabia carregar 2 pratos e dar uma orientação. E ela é alvo da máquina de matar mais perfeita desenvolvida até o momento. E ela tem que se virar a partir daí. Ela sobrevive com a ajuda, porque ela ainda é a mocinha indefesa, né, no primeiro filme. Apesar dela vencer a máquina, ela é protegida pelo... Como é que é o nome dele? Esqueci o nome do personagem. Sargento Riggs? Não, Sargento Riggs é do Ali. Porque é o mesmo ator. Kylo Reese. Que protege ela até o momento em que ele, né, não consegue, ele cai.
e ela tem que se virar contra o monstro e vencer. E querendo ou não, você aceitando ou não as coincidências do mundo, é o mesmo ator que é o cara que protege a Ripley no Alien o Resgate e ensina ela a usar as armas. Ou seja, ele é mais ou menos ok de função, né? Ele faz mais ou menos fez bem. Muito bem. Faz muito bem, porque as duas venceram os monstros. Ele, por outro lado. Introdutório, assim. A missão dele é fazer com que ela sobreviva. Ele é o velho barbudo da passagem da jornada do herói. Ele é o velho barbudo. Então, assim, eu escolhi a Sarah Connor por essa evolução. E quais são as grandes vantagens da Sarah Connor? A primeira delas é um senso de dever gigantesco que ela tem. Porque ela sabe que a ameaça que ela viu e que ela enfrenta é uma ameaça que não é reconhecida por ninguém. E ela é uma ameaça taxativa, ela é absoluta. Ou você faz alguma coisa ou simplesmente toda a humanidade vai cair. E ela adota para ela um senso de dever tão grande que ela passa por cima de quase qualquer coisa. Quase qualquer coisa, adotando sim, como a gente estava falando de tendência, uma tendência caótica. Só que ela não é uma caótica boa e nem uma caótica má, ela é uma caótica neutra. E ali ela faz o que ela acha que deve ser feito. E nessa, meu amigo, se você estiver aí dando bobeira, atrapalhando a salvação da humanidade, tu roda, parceiro. Ela só não faz isso acontecer quando ela enfrenta uma única grande questão humanitária, que é o fato dela ser mãe. E aí ela regride aí no objetivo dela, ela para quando a proposta emocional de e aí, eu sou mãe, e aí? Ela funciona como uma barreira para ela. Então, eu acho a Sarah Connor um excelente personagem. Ele foi desenvolvido muito bem em 2 filmes, de sair de uma pessoa completamente inapta para ser uma heroína, até uma das mais badass personagens do cinema. E eu não tô falando das personagens femininas, não. Porque Sarah Connor é badass para qualquer tipo de personagem sem poderes. Ela dava conta do Duro de Matar lá sozinha, dos caras tudo do prédio. Nakatombe lá, o Nakamoto, o Shikaruka. Esqueci o nome do... Igual você falou, a progressão da Sarah Connor nos 2 filmes é muito, muito braba, porque ela começa, igual você falou, como uma garçonete que não sabe fazer nada. E ela somente é alvo do Exterminador porque ela é mãe do John Connor. Ou seja, quem é importante, quem é herói lá no futuro, é o John Connor. Eles só estão tentando cortar um mal pela raiz ali, tipo assim, vamos matar a mãe dele, e aí ele não vai surgir, então não vai ter resistência humana. E a Sarah Connor no 2, ela já tá ali, ela começa internada, né, num sanatório, em função das declarações dela sobre um ciborgue que viu o futuro, e todo mundo fazendo essa mulher louca, que ela tá falando. E, como o Vermelho falou, né, não são levadas em considerações a grandiosidade do que ela fez pela humanidade. E aí ela é resgatada, e ela já é altamente treinada militarmente. Essa cena que ela tá aí, por exemplo, com a AK-47 na mão, é uma cena que eles param pra poder fazer um reabastecimento de armas. Acho que ela tira umas balas das costas do Schwarzenegger também, que ele foi metralhado. E tem uma cena que eu acho muito, muito sensacional, quando ela tá à distância e tá o Schwarzenegger e o John Connor, até então um jovem mancebo, né? Ali, os dois estão meio que brincando, assim, estão brincando de odoleta, sei lá, aquele negócio de bate na minha mão e tira a mão, assim. E ela faz um monólogo ali, pensando com ela mesma, como um exterminador do futuro seria um pai ideal pro John Connor, porque ele nunca chegaria bêbado em casa, nunca bateria nas crianças, ele faria somente faria o estritamente necessário para proteger a esposa e os filhos e o filho dele, etc. Ela faz um monólogo ali de quão importante o exterminador seria para a educação do filho dela. E aí, novamente, pensando, além de heroína, como mãe, né? Exato. E engraçado é que quando fizeram esses últimos filmes terríveis, que inclusive o último eles encontram um exterminador que sobrou, né? O cara, realmente, ele assume uma personalidade humana, se passa por humano, é casado e cuida do filho da esposa, como um pai. Porque ele tá como o John Connor morre, né? No último filme ele é morto. Então o exterminador não tem mais objetivo.
E como ele não tem objetivo e a segunda principal função dele é imitar os humanos, ele simplesmente adquire um novo objetivo, que é: eu vou ser um humano macho adulto como deve ser. E é interessante, porque ele meio que adota exatamente a personalidade que a Sarah tinha visto nele. Eu acho que a Sarah Connor tem essa... Para mim é uma figura complexa nesse sentido, porque eu não vou entrar no Bechdel teste, mas ela é uma heroína feminina cuja função como heroína está intrinsecamente vinculada à função feminina dela, porque ela é mãe. A função dela como heroína é proteger o filho. E não é nem ela mesma, né? Ela protege o filho que vai ser o herói da resistência, ou seja, ela tem uma dupla carga de altruísmo necessária. Ela está protegendo o filho, e ela está protegendo o filho porque ela está precisando proteger o resto da humanidade nesse processo. E o John Connor tranquilamente não torna a vida dela mais fácil, porque o John Connor é insuportável o filme inteiro. Você torce pro Exterminador conseguir matar ele. Você fica triste quando o Exterminador não consegue. Então, assim, eu acho que tem essa característica de... eu tenho pra mim que o personagem, ela rouba a cena. Eu acho que ela não era pra ser um personagem principal do filme. Eu acho que ela era importante, mas claramente é o tipo de filme em que o vilão é o protagonista. E eu acho que ela rouba a cena. Tanto é que os outros filmes ela ganha muito mais relevância e peso. Inclusive, tanto é que quando resolvem fazer uma série, a série se chama The Sarah Connor Chronicles. Focado nela. Né? Ela é a protagonista de todo o rolê. Eu acho que ela tem, tranquilamente, ela está como uma das melhores heroínas do cinema, com toda razão. Tudo que vocês falaram, sobre como ela é B10 e como ela tem uma curva de aprendizado grande, rápido, porque ela é colocada numa situação de urgência em que ela precisa desenvolver essa habilidade com muita velocidade. Para quem o Marcelo desencavou, The Sarah Connor Chronicles. Então, a contexto de aumentar esse tipo de informação que vai aquecer coração nerdolas antigos, está sendo desenvolvido aí com grandes possibilidades de se tornar real um filme remake, regravação de Highlander. Mas isso é um papo para depois. Vamos seguir. Tem uma da Sarah Connors que é a Daenerys, né? Tem, nossa, tadinho. É no Gênesis, né? Nossa, botaram ela na enrascada, coitada. Eu acho que é no Gênesis. Mas essa mulher faz muita enrascada no cinema já. Ela já fez muita merda também, coitada. Ela é tão simpática, ela é tão nem carismática. Nem Invasão Secreta salva tanto, assim. Mas eu gosto de Invasão Secreta. Pois é, vamos seguir. Que agora a gente falou de coisa boa. Agora vamos ser bem breves e bem objetivos, ok? O que faz um herói ser ruim? Rapaz. Não é? E eu já botei logo um herói bacana. Acho que esse aí não é uma falha do herói, né? É uma falha do entorno dele, né? É uma falha de existência, mas eu acho que o Lanterna é um herói ruim. Não. O conceito do Lanterna? Não, vermelho. Tudo. Eu gosto. Do Lanterna eu acho falho. Eu gosto muito do Lanterna e que talvez seja um dos heróis da DC que eu mais gosto. São os Lanternas. Eu acho que ele é muito mal aproveitado, ele é muito mal desenvolvido, em comparação aos outros, ele é sempre levado ao ridículo. Eu gosto do Lanterna Verde, especialmente por causa dos vilões. Eu acho que o Sinestro e os Lanternas Amarelas... Assim, depois que entra aquela putaria de toda cor tem uma lanterna, eu acho um saco. Mas eu gosto muito da Noite Mais Escura, que é onde todas essas coisas. Mas aí me tem uma sensação de, vamos gastar boneco? Vamos gastar personagem? Porque assim, nossa... O negócio é o seguinte, os caras são uma polícia intergaláctica. Os caras apanham pra todo alienígena, cara. Mas qual que é a força deles, Vermelho? Qual que é a força deles? É quantidade, porra. Não tem mil. Você tem um lanterna por quadrante do universo. Quantas lanternas tem? Eles têm poderes quase cósmicos semifenomenais, parceiro. Mas o cara, ele não é nada. Eles não têm limite o poder deles. Mas eles não dão conta de ninguém, cara.
Isso, cara. Mas aí, às vezes, é falha de roteiro e não de herói. Se você for pegar. Tem roteiros específicos em que o Hal Jordan mói a Liga da Justiça sozinho. Então, calma. Mas eu vou falar um negócio pra você. Não é problema do roteiro, não é problema de herói. Esse herói só existe por causa do roteiro. Então, é um problema sério. Mas todo herói, o Flash também. Crepúsculo Esmeralda é um que o Hal Jordan mói. Mói herói. Quando ele vira o Parallax, né? Quando ele vira o Parallax. Pois é, quando ele vira o Avatar do Parallax. Porque a origem, a explicação, o sentido do herói eu acho muito bacana. Existe lá uma fonte de energia inesgotável, um grupo de entidades que protegem e utilizam essa energia para dar uma organizada aí no espaço, para policiar. O Lanterna, se eu não me engano, na maioria das histórias, ele é simplesmente um policial do espaço, né? Então, bacana, a proposta tá massa. O poder dele é um poder mágico, místico, baseado em força de vontade, onde ele utiliza a força de vontade e imaginação para que a arma funcione do jeito que ele quiser. Simplesmente ela materializa o que ele quer, né? Mas aí você chega e... primeiro que o início dele, a fraqueza dele, acho que era alumínio. Depois mudaram pra cor amarela. É madeira. O Lanterna Verde da Sociedade da Justiça, a fraqueza dele era madeira. Não, mas madeira não era poderosa, não? Que era madeira, que ela se apanhasse com um pedaço de pau, ela apanhava de era qualquer na rua. O nome dele, ele não é... Ele é outra coisa verde, né? Lanterna Verde. Então, semáforo. Aí, assim... Lampião Verde. O Lampião Verde. Então, assim, esse conceito, cara, estraga. Agora, o que eu concordo e não tem jeito de negar é que esse filme traz o pior de tudo. Só que eu queria saber de vocês, meus amigos, vocês que são mestres de RPG, por que existem heróis que são ruins? O que faz um herói ser ruim? Eu... Posso começar? Pode. Eu vou aplicar... Nada diferente. Eu sou educado, dessa vez normalmente eu já saio falando. Eu vou aplicar a mesma regra do vilão. Eu acho que herói ruim é herói superficial. Herói que não é composto, herói unidimensional. Por quê? Pelo lado do vilão, que torna... A gente já falou sobre isso. Pro vilão ser uma ameaça real, ser uma ameaça verossímil, ser um bom antagonista... ele tem que ter essas camadas, né? Senão ele é bobo, senão ele é troncho, ele é mal feito. E eu acho que o vilão tem que ser uma ameaça real e verossímil para a oposição dele aos valores do herói ser relevante. E aí, nesse sentido, tem uma característica que eu acho que para você ser um bom herói é que você tem que ter algum grau de identificação, você tem que gerar um grau de identificação. Voltando à lógica do herói como exemplo. Se o herói for muito distante de mim, se os valores do herói, se a forma como o herói age, se a origem, esse comportamento forem muito distantes da minha realidade, ele não me serve. Eu não me identifico nele, eu não torço por ele, eu não acho que ele não está servindo a função de herói. E eu acho que nesse sentido, você precisa que ele seja, com várias aspas, realista. Você tem que ter características que o humanizem. Por isso que eu gosto mais dos heróis modernos do que dos heróis antigos. O herói antigo tinha uma mensagem muito mais idealista. Ele tinha que ser muito mais puro. Entendeu? Tipo, você vai ver... O Superman brigando com um cara com um revólver na rua, né? Entendeu? Tipo assim, e você vai puxando, não só os super-heróis, você vai pegar os heróis místicos, lá, os heróis míticos. Todos eles também têm essas características de serem puros, de serem 100% íntegros e tal. E aí, dentro do RPG, por que todo mundo odeia o Paladino? Porque as pessoas jogam como um Paladino chato, bitolado, unidimensional. E, cara, é tão mais legal quando o Paladino tem momentos de dúvida, tem momentos de fraqueza, tem momentos em que ele se questiona sobre as coisas que ele acredita. Por quê? Porque as pessoas... E aí eu falo, por que isso é legal? Porque eu, como pessoa, tenho momentos em que eu tenho dúvidas, tenho fraqueza, me questiono sobre as decisões que eu tomo, sobre as coisas que eu acredito. Porque é da natureza humana fazer isso. Então, se o cara não tem esses momentos, entre aspas, de fraqueza, ele parece dissociado da minha característica de humanidade. Então, assim, o herói ele tem que ser um ideal em certa instância, mas esse ideal não pode ser inalcançável. E o herói, quando ele é unidimensional, ele normalmente é feito de maneira a ser inalcançável. Por que todo mundo prefere o Homem-Aranha a outros heróis? Porque as pessoas se identificam no Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um fudido. Ele é um fudido que faz as coisas a despeito de ser um fudido. Então você olha e fala, caralho, eu consigo visualizar essa ideia, entendeu?
Você tem um grau de identificação com o personagem, porque ele tem esse, entre aspas, defeito, ele tem problemas, ele passa por essas fraquezas. É muito melhor do que um herói que não passa por nada disso. É a mesma associação entre Scott Summers e Wolverine, né? Cara, eu ia falar exatamente isso, Jesus. Para de ler minha cabeça, cara. Porque a galera pega muito, tipo assim, lá, Scott Summers é muito escoteiro. Tipo, nada contra escoteiros, né? Inclusive. Inclusive já batemos em alguns. Mas é uma terminologia que o pessoal usa pra pessoas muito certinhas. Não sei se escoteiros são certinhos. Mas certamente são escoteiros. tem essa pegada de que, pô, é o lawful good, né? É o leal e bom ali, que a longo prazo e tratado de maneira leviana, fica unilateral, igual o Marcelo falou, fica raso, porque só existe uma maneira de fazer as coisas e é a minha maneira, e se não for assim, tá errado. Sabe o que eu vejo de ruim no herói? Porque o que vocês falaram, não posso nem retocar, porque eu também concordo plenamente. Mas uma das coisas que eu vejo que diminui muito o herói primeiro, ignorando o objetivo besta, porque tem muito herói com objetivo idiota. Então isso aí, sabe, tipo o Guardião Dourado lá, etc. Mas o que eu vejo que me tira muito o interesse em um herói é quando o esforço que ele precisa fazer para resolver um problema é muito maior do que a conquista que ele conseguiu. E isso é o que eu vejo, por exemplo, no Lanterna. Toda vez que eu vejo o Lanterna agindo, ele tá fazendo um mega esforço que é gigantesco e tal, mas a conquista não é nada, porque chega lá o Super-Homem, resolveu, chega lá não sei o que e resolveu, o outro lá resolve. Ou seja, ele faz esforço demais para ter sucesso de menos, e isso não torna ele, para mim, um herói. Torna para mim um cara esforçado. Esforçado ele é, então, bacana, mas você não tem a recompensa que a existência do herói tem que gerar do espectador, porque o herói tem essa função de gerar nas pessoas esse sentimento da vitória, esse sentimento da conquista, em que o ideal vence. E eu não vejo isso em alguns heróis, como por exemplo o Lanterna. Eu vejo que o esforço dele é gigantesco para um objetivo muito menor. Eu acho que novamente, eu acho mais uma falha de roteiro do que uma falha do herói em si. Tipo, a Mulher Gavião e o Gavião Negro lá também são. O que eles fazem? Vou. E tem uma massa. Qual que é a relevância deles no universo? Nenhuma. Mas eu gosto mais deles, por exemplo. E aí quando você pega, por exemplo, quando eu tava falando do Hal Jordan no Crepúsculo Esmeralda, em que ele, no alto do seu luto, resolve usar o poder do anel dele pra criar toda a cidade dele de volta. Acho que chama Metro City, né? Metro City. Cria toda a cidade dele de volta usando única e exclusivamente o poder da força de vontade dele. Você fala, caralho, que bicho brabo. Aí o cara apanha pra quem? Pro lobo. Até mas o lobo bate no Papai Noel, caralho. Mas qualquer um bate no Papai Noel. Ele bate no Máscara. Pô, eu não conheço ninguém que derrote o lobo no universo desse. Eu acho assim, o que o Vermelho falou, eu vejo de certa maneira também como um defeito possível, que é a desconexão entre motivo e ação. Que é um pouco disso, assim. Tipo, a gente falou da Jornada do Herói, o Vermelho vai botar aqui. Já coloquei antes. Tá ótimo, então não precisa. Que o cara precisa passar por grandes provações para ter no fim do Elixir. Tem que ter um grau de proporcionalidade, entendeu? Se o chamado aventura não tá à altura do desafio, não parece verossímil que o cara vai se dispor a participar daquilo. Se o desafio é muito fácil para um Elixir muito poderoso, também não parece verossímil. Então, assim, esse balanceamento, esse equilíbrio de criação de expectativa, de esforço, de resultado, tudo isso é relevante. Porque é aquilo, tipo, se você tem a sensação... isso é uma coisa de anime, né? Inclusive do One Piece, posso falar, sou fã e tal. Que é tipo, o cara sempre consegue. Ele sempre consegue. Ele tá sempre enfrentando um vilão mais forte. Ele está sempre, do nada, descobrindo que ele tem um novo poder ou uma nova força de vontade. Ou ele ouviu alguém chorando. E isso... Amigos. Ou ele tem amigos. Ele descobriu a força da amizade ou do amor, sabe? Ele sempre tá subindo pra enfrentar aquilo. E isso ainda é balanceado.
em última instância. Porque você espera essa progressão dele, ele tá sempre crescendo, ele tá sempre enfrentando novas provações. Se por acaso o cara chega e tem uma porradaria e ele derruba o cara que é o vilão, tipo, o vilão tava moendo na cidade, o cara chega, dá um pau nele e vai embora, porra, isso não é um herói, chega no ponto que você começa a ficar com dó do cara, e fala, caralho, o maluco chegou aqui e deu uma surra no outro cara. Claramente há uma desproporção de poder aqui. Então eu acho que tem que ter essa característica de balanceamento também, em última instância. Senão, parece aquela coisa, ou o herói parece fraco demais, ou o herói parece poderoso demais, em qualquer caso, esse cara claramente não tá onde ele deveria estar. Ele não vai servir. E é por isso que dentre os Lanternas eu gosto mais do John Stewart, que eu acho que é o mais equilibrado. Nesse sentido. Peraí, vamos dar uma atenção pro Otávio aqui, porque o Otávio, ele tá no momento existencial no chat. O Otávio tá revoltado porque eu assisto One Piece e não assisto Naruto. É porque, Otávio, como eu sou mais adulto, eu gosto de anime mais um pouco avançado, roteiro com um pouquinho mais de qualidade, entendeu? Não é tipo, não, esse garoto aqui vira um pedaço de madeira pra fugir dos outros, e aí ele come lamen, e aí ele chora. Tipo, não é muito meu rolê. Eu sou mais... Pior que ele falou ali em cima que melhor herói é o Mirio. Foi, cara, o que é Mirio? Eu nunca vi essa palavra na minha vida. E aí eu fui ver do My Hero Academy, um outro anime. Não, desculpa, mas My Hero Academy não dá. My Hero Academy é basicamente o roteirista é uma criança que falou, nossa, eu queria que eu e meus amigos tivéssemos poderes. Desculpa, entendeu? Não dá, entendeu? Foi mal. E outra, você quer ser herói aí, você gosta de narrar RPG, jogar RPG, pega o Mutantes e Malfeitores, você vai ter um sistema muito bacana pra fazer heróizinho, ó. Então vamos lá, antes do Otávio puxar o Pirata que Estica de novo, vamos seguir. Vamos seguir porque, né, tem muita coisa aí.